Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma aula de disciplina de estruturas. Nós já vimos, né, que se trata do concreto armado. Hoje a gente vai ver dimensionamento de peças de concreto armado, a flexão, né? Mais especificamente vigas, mas também analogamente pode ser a mesma ideia para lajes também, ok? Então, só uma introduçãozinha, né? Dimensionamento de concreto armado, a flexão. Então, primeiro a gente tem que lembrar, né, que o concreto, que a gente já viu na aula passada, o concreto é bem resistente à compressão, o aço resiste tanto à tração quanto à compressão. Então, a ideia é reforçar, a ideia do concreto armado é reforçar onde ocorrerá a tração, né, no concreto a gente reforça com aço, certo? E aí a gente tem o concreto armado, ok? Então, quando a gente tem tensões, né, quando tem flexão, que viu também, que a gente tem a deformação que ocorre, né, a peça fica em forma de arco, quando tem uma flexão constante, um momento constante, a gente dobra, né, uma barra, e aí o que ocorre é que a seção transversal ela fica deformada, e essa deformação ela varia. Em um extremo ela fica comprimida, ou seja, ela encurta, e no outro extremo ela alonga. Então, se vocês verem aqui, ó, esse quadradinho aqui de cima, ele é mais curto, e o quadradinho aqui de baixo, ele é mais longo, ele é alongado. Então aqui a gente tem um alongamento, ou seja, uma tração, e aqui um encurtamento, uma compressão. Então, pela própria geometria, certo, da deformação dos deslocamentos, a variação das deformações ao longo da seção transversal, quando eu tenho um momento puro, que a gente chama de flexão simples, flexão pura, ela é uma deformação que varia linearmente. Então, isso aqui, independente se eu tenho um material heterogêneo, se eu tenho uma seção transversal com área esquisita, ou se eu tenho vários materiais diferentes, se a metade é aço e a outra metade é madeira, enfim, a deformação, quando eu aplico uma flexão, a deformação sempre varia linearmente na altura da seção, certo? Então aqui eu tenho a seção, a parte de cima, nesse caso aqui, né, momento positivo, traciona embaixo. Se fosse negativo, era o contrário, certo? A gente vai ver aqui tudo momento positivo. Mas a analogia é igual, no caso do momento negativo, né, só trocar, só inverter, né, verticalmente. Então aqui em cima a gente tem uma compressão, a gente tem um encurtamento, aqui embaixo um alongamento, e essa variação da deformação é linear. Então eu vou ter aqui no meio o que a gente chama de linha neutra, é uma superfície que não vai haver deformação, então consequentemente não tem tensão, mas eu vou ter tensões aqui. Quando a gente está na fase elástica, ou seja, a relação entre tensão e deformação ela é linear ainda, e essa relação é justamente o módulo de elasticidade, então as tensões também vão variar linearmente, certo? Isso a gente viu, que a gente vê em resistências materiais normalmente, certo? Só que no concreto armado, certo? Quando a gente vai dimensionar, a gente tem vários critérios de dimensionamento e a gente pode dividir eles em dois tipos, certo? Tem os critérios que são ELS, que é estado limite de serviço, e geralmente nesse estado, essas verificações a gente considera a fase elástica, ou seja, o material não sofre deformações plásticas. Então, lembrando aqui, né, curva de tensão e deformação dos materiais, aqui do concreto, aqui do aço. A gente tem um limite elástico, que é aqui uma deformação elástica, que a partir dessa deformação, se você deformou, né, mais do que esse valor, e depois você tira o carregamento, você
solta o corpo, né, a estrutura, ela não volta à deformação zero, à deformação inicial, à configuração inicial. Ela fica com uma deformação permanente. Certo? Então, no estado limite de serviço, a gente vai considerar carregamentos e condições de serviços que vão acontecer ao longo, que é previsto ocorrer durante a vida útil da estrutura, e se ocorrer, é previsto ocorrer, o que a gente quer é que a estrutura não fique com deformações permanentes, ou seja, ela continue sendo o que ela era quando foi construída, que ela continue apta a serviço, ela continue útil, certo? Então, nessa estado limite de serviço, a gente aplica carregamento e condições de serviço e a gente faz a verificação limitando, certo? A gente dimensiona a peça tal que, para essas condições de serviço, o material não passe do escoamento. Isso é de forma geral, né? Por exemplo, ligação de estrutura metálica, como é uma coisa localizada, às vezes você pode permitir ali, você tem parafusos, né? Você tem furos, aí você permite ali uma deformação plástica, mas de forma geral, você nesse estado de limite de serviço, você dimensiona para a fase elástica, ou seja, você não quer passar para a fase plástica, certo? Já no estado de limite último, aí a gente a gente verifica a estrutura para uma condição, um carregamento atípico, certo? Que tem uma baixa probabilidade de ocorrer, mas que se ocorrer, é uma coisa assim, não é bem atípica mesmo, uma coisa bem provável, mas que se ocorrer, a gente só quer que a estrutura não vá à ruptura, né? Que ela não caia, que ela não provoque nenhum acidente grave. Porém, a gente não quer que a estrutura continue útil, utilizável após esse carregamento, que é um carregamento muito extraordinário, que se ocorrer, a gente quer que ela fique em pé, mas ela pode estar toda fissurada, toda com deformações permanentes, né? Então a gente prevê que a estrutura vai até a ruptura, mas a gente dimensiona para que até a ruptura, ou seja, a gente dimensiona até as tensões últimas do material. Então a gente vai ter deformações permanentes, certo? Então essa é a condição mais severa, digamos assim, que a gente dimensiona a estrutura. Aqui, como é uma disciplina bem resumida, né? A gente só vai verificar essa condição e só por caso de flexão simples. Então a gente tem essa verificação para cortante, para flexo-compressão, uma série de outras, mas a gente aqui vai verificar só a flexão, que geralmente o que ocorre é você dimensionar o estado limite último, a flexão, uma viga. Depois que a gente dimensionou ela para essa condição, a gente só verifica as outras. Em geral, essa como é a mais severa. Quando a gente faz as outras verificações, tem poucos ajustes a fazer, né? Então a gente vai já ter só o estado limite último, ok? Então está aqui essa é a curva do material, né? Tensão, deformação, deformação, tensão. Aqui é do concreto, aqui é do aço. Então a gente vai precisar muito disso, porque o que a gente vai fazer, né? Essa aqui é a distribuição de tensão quando tem uma flexão simples, no estado elástico, na fase elástica, porque a deformação varia linearmente e a gente está considerando que ainda está nessa fase elástica, que a relação tensão-deformação é linear também, então é tudo linear. Quando a gente começa a aumentar, vamos pensar em termos de deformação, né? A gente está deformando cada vez mais, diminuindo esse raio de curvatura aqui, então aumentando essa deformação, aí as deformações vão aumentando e a deformação vai chegar nessa deformação de escoamento e vai passar. Quando ela passar, esse diagrama ele não vai mais ser linear, ele vai começar a ser, a gente chama de parábolo retângulo, que é mais ou menos isso aqui, certo?
A deformação vai aumentando, tem uma parte que é linear, mas depois, né, a deformação vai aumentando aqui, uma parte linear, e a partir de um certo momento ela começa a ser não linear, certo? Isso vale tanto para o concreto quanto para o aço, certo? E aí a gente precisa definir algumas coisas, né? Primeiro, qual é a tensão resistente à compressão do concreto de projeto. Quando a gente fala de projeto, né, ou de cálculo, é porque é a tensão de compressão, FCK, característica, dividido por um coeficiente de segurança. Aí a gente tem a resistência de projeto. A mesma coisa o aço. A gente tem a tensão de escoamento do aço, a gente divide por esse fator de segurança do aço, e a gente tem a tensão resistente do aço de projeto. Esse Dzinho aqui é de design, né, de projeto. E o momento leitor, o carregamento aqui também, né? A gente também tem o momento leitor de projeto, que a gente pega o momento leitor solicitante e multiplica por 1.4. A gente majora ele e tem o momento de projeto, certo? Então, a gente quer saber quem é esse momento aqui, né? A gente tem um momento, na verdade, a gente meio que quer saber qual é o momento máximo que uma peça resiste, e aí a gente quer que esse momento máximo que ela resiste seja igual a esse momento de projeto. E aí quando a gente iguala os dois, a gente dimensiona a estrutura, certo? Então é isso. Aí o que é que precisa ver aqui, né? Quando essa deformação ocorre, primeiro a gente, lembrando aqui, ó, que o concreto ele tem uma resistência considerável alta, né? A compressão, a gente vai essa gráfica de extensão de deformação é a deformação de compressão, certo? Eu botei tudo aqui para o mesmo lado, só para conversão, mas isso aqui é uma deformação negativa, isso aqui seria uma tensão negativa, mas a gente vai considerar que as tensões em concreto são de compressão, justamente porque, como o concreto, certo? Ele resiste pouco à tração, a parte positiva aqui, a gente simplesmente vai desconsiderar. Quando a gente está no estado limite de serviço, a gente considera a resistência à tração do concreto, porque a gente não quer que ele fissure, porque quando a gente passa a tensão limite, né, de tração do concreto, ele começa a fissurar. Já no estado limite último não, a gente já passou e a gente do limite de tração e ele já está todo fissurado aqui, de forma que a parte de tração só quem resiste é o aço, certo? Então tem, digamos assim, duas opções de ruptura, certo? Eu vou aplicando momento, certo? Aí a deformação começa a aumentar. Aí o que é que vai chegar no primeiro? Eu vou chegar aqui em cima na deformação máxima do concreto, ou eu vou chegar aqui máxima no alongamento máximo do aço, certo? Só que o alongamento máximo do aço ele é bem alto, de 1%. Geralmente se coloca em por mil, né? 10 por mil, e a deformação do concreto se considera 3,5 por mil, certo? Ou 0,35%. Aí qual vai chegar primeiro? É difícil saber, certo? Se primeiro vai romper aqui o concreto por compressão, ó, tá vendo aqui que tá tudo fissurado, fica tudo fissurado aqui, mas eu tenho uma barra passando aqui de aço, e essa barra de aço continua resistindo. Então aqui embaixo eu vou ter o aço tracionando e aqui em cima o concreto comprimindo, e um dos dois vai falhar primeiro, certo? Ou os dois juntos. Então a gente diz que o ideal seria os dois meio que romper junto, né? Que aí você estaria utilizando o material de forma eficiente. Mas como exatamente isso é difícil, né? O que é indicado, a gente vai ver o domínio 3, os domínios, é que na compressão aqui a gente atinja o limite do concreto, que é menor, né? A deformação, mas que no aço ele esteja nesse range aqui, né? Entre a deformação de escoamento e a deformação última. Sim, eu esqueci de dizer, né? Aqui é a curva do material do aço, certo? Aqui é a tensão de escoamento, mas para efeito de cálculo a gente considera
que o aço é perfeitamente plástico, ou seja, que depois que ele atinge a tensão de escoamento, ele não tem endurecimento, ele não tem acréscimo de tensão, a tensão continua essa aqui, certo? Essa aqui já está conservativa, né, que eu já dividi aqui pelo fator, né, mas a gente considerando aqui que ela ainda aumentaria, a gente considera que ela é constante aqui. Então, tanto faz a deformação do aço entre a deformação do escoamento e 1%, qualquer range desse, a tensão do aço vai ser essa aqui, que a gente vai considerar, né? No concreto, a gente vai considerar algo parecido também. A gente vai considerar que a partir de um certo valor, esse FCD aqui ele é constante. Certo? Então, entenderam, né? Que eu vou aumentando aqui as deformações, né? Quando eu vou aumentando esse momento, tem uma hora que um dos dois vai chegar no limite. E aí a gente tem essa figura aqui, que é bem famosa para dimensionamento da flexão concreto armado, que são os domínios do dimensionamento. Certo? Só para entender o que tá aqui, né, a minha seção com um aumento. Então a gente viu, né, que a parte de cima aqui fica comprimida, a parte de baixo fica tracionada. Então essa figura aqui, ó, enviesada aqui, seria essa viga deformada. Então ela vai alongar essa parte de baixo e vai encurtar essa parte de cima, certo? Então, ó, essa linha aqui seria o zero, ela original, e aí ela vai apresentar um encurtamento para a direita aqui em cima, que é justamente a compressão no concreto, e aqui é o limite, 0,335%, e aqui o limite do aço, de 1%, 10 por mil. E aqui a deformação do escoamento do aço. Aí, como falei, o ideal é que essa deformação seja tal, né, que essa deformação vai aumentando, até que vai chegar a algum limite, ou nesse limite ou nesse limite. Então, o ideal seria que chegasse nos dois limites iguais, né, que seriam justamente entre o domínio 3 e o domínio 2. Essas faixas são os domínios. Mas isso não ocorre, né? Então, o indicado é que a gente trabalhe no domínio 3. No domínio 3, a compressão é o que rompe primeiro, é o esmagamento do concreto, que a gente chama, ou seja, atinge o limite aqui de encurtamento do concreto, de compressão, e o aço ele está nessa faixa aqui, ele já passou do escoamento e está nessa faixa entre o limite de escoamento e esses 10%. Aí, não sei se vocês lembram, a gente tem a linha neutra, que é justamente onde eu passo aqui com minha configuração original, né? Então, exatamente nesse ponto aqui é a linha neutra, onde eu não tenho deformação. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui é o zero. Então, nesse intervalo daqui para cá, a linha neutra tem que passar nessa faixa, entendeu? Se a linha neutra passar nessa faixa, quer dizer que eu estou no domínio 3. Se ela ficar em cima disso, eu estou no domínio 2. Ficar abaixo, domínio 4. Em relação à segurança, tem diferença também. Como é que a viga vai romper. Por quê? Porque o ideal, o concreto por si só, ele tem uma ruptura brusca, né? Porque ele se deforma pouco. Então ele rompe sem se deformar muito. Então você não consegue ver que ele se deformou muito. Já o aço não. Quando ele está perto de romper, ele já se deformou muito. Então é uma coisa bem visível, já está muito fissurado. Entendeu? Então se você tiver aqui no domínio 4, por exemplo, ele vai romper aqui o concreto e o aço não está trabalhando muito. Ele nem escoou ainda. Então, no domínio 4 é dito como uma ruptura brusca. E aí não é indicado por motivo de segurança. Quando é que ocorre o 4? Quando você tem muita armadura. Quando você tem muita armadura, então tem muito aço, muita área de aço, então é muito difícil você atingir a tensão máxima, porque você tem muito aço e aí as tensões ficam pequenas e as deformações ficam pequenas. Então, não é bom você botar muito aço, porque aí o rompimento do concreto vai ocorrer de forma brusca. Aí você precisa dar
a quantidade certa de aço, né? Porque se você botar pouco também, vai romper muito rápido o aço, né? Se você botar pouco aço, ele vai romper rápido. Então, tem a quantidade correta de aço para que a gente fique nessa faixa aqui, 2 ou 3. Certo? E aqui, certo, existe o método, certo? Ele é um processo interativo, porque quando você dimensiona, você não sabe exatamente onde vai passar a linha neutra. Então você meio que dimensiona e depois você vê onde está passando a linha neutra, porque a gente vai considerar previamente que a gente está no meio do trecho, ou seja, que a tensão no aço já é a tensão de escoamento. Lembra aqui que eu já passei toda essa faixa, nessa faixa aqui de deformação, a minha tensão do aço é essa aqui, então a gente vai considerar que é essa. Aí o certo seria depois você verificar se a linha neutra passou na faixa do domínio 3 ou domínio 2, né? Se tiver no domínio 2, você rever as tensões no concreto, enfim. Você tem que rever, mudar a altura da viga. Mas aqui não, a gente vai considerar isso e calcular de uma vez só, fazer uma coisa bem simplificada, certo? Então, vamos ver o que acontece, né, com as tensões. Né? Quando a gente vai aumentando o momento fletor, inicialmente ela se comporta assim, né? As tensões são essas. Mas aí, fora isso, a gente tem uma força aqui do aço, né? Porque a gente tem um aço aqui dentro, então tem uma força do aço aqui que a gente considera uma força concentrada. Mas chega um determinado momento que a tensão do concreto, a tensão de tração, não atinge a resistência limite, que é baixa do concreto de tração, e aí eu começo a fissurar. Então, eu começo aqui, eu vou aumentando, a fissura vai subindo, subindo, subindo. Então, o que ocorre é que toda essa faixa aqui tracionada, ela tem só uma resistênciazinha aqui que a gente desconsidera, certo? A gente considera que toda a parte tracionada, o concreto já fissurou e ele não tem nenhuma resistência. E a única coisa que tem a resistência é aqui o aço. Então, essa é a deformação do aço. E aqui em cima eu tenho deformação do concreto. Então, como a gente já está no limite, a gente já chegou aqui na deformação limite do concreto, esse 0,35%. Então, o diagrama de tensões é esse. Aqui seria FCD, mas por conservadorismo, né, como a gente vai fazer uma coisa bem aproximada, a gente bota 0,85. Dependendo do concreto, se for de alta resistência, usa 0,8. Aí vamos ficar com 0,85. E isso aqui, esse diagrama parábola retângulo, ele é aproximado por esse diagrama retangular, certo? Então aqui está a linha neutra, a gente considera que a tensão no concreto ela é uniforme em uma faixa aqui, que é esse YLN aqui, é 0,8 de LN, esse XLN aqui é a linha neutra de verdade, digamos. E eu tenho uma reação aqui do concreto, né, que é a reação final dessa parte. Eu tenho uma reação aqui do aço. Esses dois aqui formam o braço de alavanca que vai resistir meu momento fletor. Certo? Então, como a gente não tem carga de compressão nem de tração, certo? Essa RCC tem que ser igual a essa tensão, ao esforço do aço aqui. O esforço geral aqui do concreto é igual ao do aço. Certo? A gente vai ver isso bem com detalhes, como esse diagrama aqui. Certo? Então essa curva aqui, ó, que seria isso aqui, é aproximado por uma curva tipo assim, vem 0, chega aqui, vai para 0,85 FCD e vem reto. É uma coisa retangular aqui, deixa eu ver se dá para escrever. Não. Não, mas deu para entender, né? A gente vai aproximar essa distribuição de tensão por essa retângulo aqui. Beleza. Então, vendo aqui a mesma coisa, certo? Só que com imagem com os detalhes, certo? Então aqui, ó, é a minha seção transversal de uma viga.
aqui a base, aqui a altura. A gente chama de D, a altura efetiva. O que é a altura efetiva? A distância aqui da parte de cima aqui do concreto comprimida até ao centro de gravidade da área de aço aqui. Então, se você tiver várias camadas aqui de barras de aço, você tem que tirar a média dessas do centro de gravidade, né, do aço. Isso aqui é a altura efetiva, porque é o que vai utilizar mesmo, né? Esse x aqui, ó, é a distância da linha neutra até aqui a parte superior, certo? A gente vai dizer que aqui é a deformação do aço do concreto. Esse x é justamente quando eu traço, quando eu não tenho deformação, né? Esse aqui é o diagrama parábola-retângulo. E esse aqui é o que a gente vai utilizar, o diagrama retangular. Como falei, né? A tensão aqui que a gente considera constante é 0,85 FCD ou 0,8 FCD, depende se o concreto tiver um FCK maior que 40, se não me engano, é 0,8. Mas vamos considerar aqui 0,85. O Y, essa altura aqui do meu diagrama retangular, que eu tenho as tensões distribuídas, é 0,8 de x. X é a linha neutra aqui. Certo? Então eu tiro 20% aqui, eu descarto uma parte aqui, né, e considero tudo a tensão máxima. Certo? Aqui embaixo, certo, eu vou ter a deformação aqui. Lembra que a gente vai considerar que a gente está no domínio 3. Só lembrando aqui, o domínio 3, a minha deformação do aço já passou do escoamento, está nessa faixa. Então, se está nessa faixa, essa tensão aqui no aço vai ser a tensão de escoamento, certo? Nessa faixa aqui, a tensão é de escoamento. Então, qual é a resultante aqui? Vai ser uma força. A força resultante aqui da área de aço vai ser a área de aço vezes a tensão de escoamento do aço, de projeto, né? De cálculo. E vou chamar aqui de RST. E aqui o concreto também, se a gente integrar aqui as tensões aqui no concreto, a gente tem 0,8x vezes a base, que é esse PW aqui, né? Essa área aqui, né? 0,8x para baixo aqui, vezes a base, vezes a tensão, que é 0,85 FCD. Aí isso vai dar um valor que é esse RCC, que tem que ser igual a isso. Então, para dizer que isso é igual a isso ou não, é a deformação que a gente está considerando, qual é a área de aço, enfim. Aí o momento resultante vai ser essa força, que é igual, né? Uma dessas forças, vezes a distância entre as forças, né? Que é o braço de alavanca, que é esse Z aqui. E quanto é Z? Vai ser D, que é essa distância total aqui daqui de cima até aqui, menos essa metade aqui, ó, que aqui está no centro, né? Aqui é 0,4 de x, certo? Então é z menos 0,4 de x, ou y sobre 2, z menos y sobre 2, certo? Então a d é a altura efetiva, a S, a gente chama S aqui, ó, é a área de aço. Então você tem várias barras aqui, né? Pode ser 2, 3, 4, enfim, pode ser várias camadas. A área de aço total a gente chama de AS. É a área das seções, a soma das seções transversais das barras de aço. L é a linha neutra, MD é o momento de cálculo, né? Ele já majorado. Então a deformação máxima do concreto, a deformação máxima do aço aqui embaixo. FCD e FCYD são as tensões do concreto e do aço de projeto. Faltou aqui o de projeto. Certo? Então essa é uma visão 3D dessa vista aqui. Como eu disse, né? Esse diagrama retangular, ele é de toda essa área. Então é essa caixa aqui. Então esse RCC, a gente tem que calcular essa caixa toda. Vai ser 0,8 de x, que é o y, vezes B, que é essa lateral aqui, vezes o valor, né, da tensão, que é 0,85 FCD. Aqui é a mesma coisa da área de aço. Eu tenho várias áreas de aço aqui, mas a gente soma as áreas todas e multiplica pela tensão de escoamento. Beleza?
Então vamos fazer as contas, né? Então primeiro fazendo o somatório das forças na direção x, eu tenho que essa resultante aqui tem que ser igual a essa, né? Ou seja, RCC menos RST, porque é uma para lá, uma é tração, outra é compressão, né? Tem que ser igual a zero. Quanto é RCC? É 0,85 de FCD vezes B, que é essa lateral aqui B, vezes Y, que é essa altura aqui. Menos, qual é o RST? É a área de aço vezes FYD, certo? Ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso. E a gente tem aqui o somatório de momentos, né? Eu tenho esse momento aqui, que é o resultante, né? Tem que ser igual a RCC vezes Z. Isso aqui também pode ser RST vezes Z, né? Mas a gente usa RCC para que é daqui que a gente vai calcular o Y. Assim, uma coisa importante, né? Para deixar claro aqui quem é a incógnita do problema, né? O que é que a gente sabe e o que é que a gente não sabe. Então, é dado uma viga e é dado um momento. Então, geralmente, a gente sabe quem é tudo da viga, só não sabe quem é a área de aço. Então, geralmente, a gente pré-define H, pré-define B, a tensão limite do concreto e do aço a gente sabe qual é o aço, já que a gente vai usar, qual o concreto que a gente vai usar, sabe tudo aqui. Só não sabe quem é a área de aço. E para calcular, a gente não sabe quem é X também, né? A gente não sabe onde é que vai passar aqui, porque isso vai depender da área de aço também, certo? Então, disso tudo, nossa incógnita aqui, ó, dessas duas equações aqui, é o Y, que a gente quer saber, e o AS, certo? Então, a gente tem duas equações e duas incógnitas, AS e Y, certo? Então, isso aqui a gente sabe quem é, isso aqui sabe quem é, B é pré-definido, Y não sabe, AS não sabe, isso aqui sabe. Isso aqui também sabe, B sabe, Y sabe, D a gente sabe, o D a gente tem que pré-definir, e o Y não sabe, certo? Então, tá falando aqui, né? O somatório de momentos, né? RC vezes Z, Z é o braço da alavanca aqui, é igual ao momento de projeto. Quem é Z? A gente viu lá, né? Z é D menos Y sobre 2. Então, esse aqui é RC, RCC, o resultante aqui de compressão no concreto, vezes o Z, que é D menos Y sobre 2. Isso aqui tem que ser igual a MD. Aí, fazendo as continhas, vou fazer aqui, né? Mas você vê aqui o Y vai multiplicar aqui dentro, vai ficar Y vezes alguma coisa, menos Y quadrado sobre 2 vezes alguma coisa. A gente pode botar isso tudo para o outro lado, né? É igual a alguma coisa. Então vai ficar uma equação de segundo grau aqui, certo? Em função de Y. Veja que aqui não depende de AS, por isso que a gente fez aqui usando RC. Então a gente pode resolver isso aqui para Y. E aí resolvendo essa equação de segundo grau, a gente obtém isso aqui. Então y é igual a d vezes 1 menos a raiz de 1 menos md sobre 0,425d bd2 fcd. Certo? Então você calcula isso aqui, faz 1 menos isso, tira a raiz, 1 menos o resultado. Aí você tem isso aqui, a porcentagem de d, que é o x. Essa porcentagem, você divide por 0,8, aí você sabe onde é que você vai passar a linha neutra aqui. Certo? Porque esse y está ligado à linha neutra aqui, né? Se você dividir por 0,8. Então, esse valor aqui, limite, por exemplo, se não me engano, é 25% aproximadamente de D. Então, se der menos, quer dizer que você está na zona 2. Esse outro limite aqui, eu não lembro, 0,3 varia, né, com aço, mas tem um, se é 50, tem um valor fixo que eu esqueci. Mas enfim, tem uma faixinha, tem como você verificar depois que calcula o Y, se ele realmente está no domínio 3 ou não. Aí você, se não tiver, você pode ajustar o H, que vai mudar o D, né? Vai mudar a área, seu transversal, a altura, para aumentar ou para diminuir o Y, certo? Mas aqui a gente não vai fazer isso não.
o que der aqui, tá bom. Aí depois que você tem o y, você joga nessa equação aqui de cima e você calcula a área de aço. Então a área de aço, se passar isso tudo para o outro lado, 0,85 FCD BY dividido por FYD. Certo? Então, é basicamente isso. Você precisa calcular FYD, momento de projeto. Depois que eu tenho todos os dados, você joga aqui nessa equação, calcula o Y, joga aqui, tem área de aço. Então, aqui é só para relembrar, né? A gente tem essas duas equações aqui que a gente vai usar, só para lembrar que isso aqui, essa equação está implícito, e essa também, que a gente está no domínio 3, ou seja, que a tensão no aço é a tensão de escoamento e que a tensão no concreto é a tensão limite, né, de compressão. Ou seja, que eu tenho o esmagamento no concreto, que o aço já está escoado. Essa é a definição do domínio 3. Aí depois que você acha a área de aço, certo? A gente tem que definir isso em barras, né? Por exemplo, eu tenho 10 centímetros quadrados de aço, se eu preciso. Aí essa tabelinha é legal, que aqui você tem os diâmetros das barras, certo? Então geralmente essas duas barras aqui é para estribo, e você tem essas aqui para armadura longitudinal. Você tem algumas que são fios, outras são barras de aço, tem uma diferençazinha. Fios, certo? São essas menores que ele vem feito um arame, um rolo, sabe? E a barra de aço não, a barra de aço ela é mais grossa, né? Ela não consegue, você não consegue enrolar ela vem as barras retas mesmo. E elas têm, os fios geralmente são lisos, e as barras de aço têm essas fissuras aqui que servem para o concreto pegar o aço não aderir, né? É a aderência ajuda a aderência entre o aço e o concreto. Certo? Que a gente não vai ver isso também, tem um comprimento de ancoragem que você tem que calcular, mas esses detalhes a gente também não vai ver. Certo? Então, por exemplo, eu dei um exemplo que você calculando de aço deu, sei lá, 10 centímetros quadrados, é uma área bem grande. Aí você vê aqui, vocês podem ver aqui pelo diâmetro, como 10 é uma coisa grande, você pode vir aqui para 2 centímetros. Aí aqui, ó, precisa de 4 barras de 20 milímetros. Aqui 12, tá vendo? Isso aqui é só ir multiplicando, certo? Isso aqui é as áreas de aço de uma barra, de cada barra dessa. Aí se você tiver 2 barras, é só multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5. Mas aqui já está multiplicado, facilita a você ver quantas barras e de que diâmetro, certo? Então, em geral, é preferível até 4 barras, porque ele fica tudo, em geral, cabe numa linha assim. 6 barras, já você precisa ter outra camada aqui de barra. Aí você tem que recalcular o D, porque você vai mudar o centro de gravidade, enfim. E tem outras coisas também, quando você tem muitas barras, você não pode botar tudo junto aqui, porque você precisa de um espaçamento entre as barras. Então você tem um espaçamento mínimo entre as barras. O espaçamento entre as barras tem que ser maior que 2 centímetros, maior que o diâmetro da barra e maior que 1,2 da dimensão da brita. Porque quando você vai jogar, você tem a armadura, você bota a forma de concreto e você vai concretar, você vai jogar aqui em cima o concreto. E o concreto que tem brita nele, ele tem que passar, certo? No meio aqui das barras de aço. Então eu tenho que ter um espaço. Né? Então, por isso que precisa desse espaçamento aqui para o concreto poder passar e você não ficar com nenhum vazio aqui embaixo. Então esse espaçamento é legal e geralmente quanto maior o diâmetro da barra, mais espaçamento você tem. Em geral não, né? Com certeza. Então vamos para um exemplo. Então um exemplo aqui é ter uma viga biapoiada com uma carga aqui distribuída, que o vão é L, e vamos dizer que a seção transversal, certo? É uma viga
seção transversal H por B. Isso é uma coisa que eu não falei ainda, né? Tem essa distância aqui, ó, entre o estribo aqui, entre o aço e aqui o final do concreto, certo? Essa distância aqui a gente chama de cobrimento, certo? Aqui, ó, tá vendo essa distânciazinha daqui para cá? O aço não pode estar à mostra, não pode estar do lado de fora, para proteger o aço, que ele é corrosível, né? A gente precisa desse cobrimento, né? Que é essa espessura aqui de concreto entre o aço e a parte externa, né? E esse cobrimento tem tabelado quanto deve ser esse cobrimento dependendo qual grau de agressividade do meio ambiente. Então, se for um ambiente perto do mar, assim, onde tem maresia, aí é um ambiente bem agressivo, aí você precisa de, sei lá, 4 centímetros de cobrimento. Já se for numa região seca, no interior, aí você não precisa de um cobrimento tão grande, entendeu? Eles têm uma tabela, também precisam saber que existe, né? Precisa entender, não. Então já dou aqui, ó, o cobrimento é 3 centímetros. O Q aqui é 20 kN por metro. O vão é 6 metros, essa distância aqui entre os apoios. A base aqui, né, da seção transversal é 20 centímetros. O concreto que a gente vai usar é o C25, ou seja, ele tem 25 MPa, o FCK dele, a resistência característica dele é 25 MPa. E o aço é CA50, que tem uma tensão de escoamento de 500 MPa. Esse 50 aqui é de 50 kN por centímetro quadrado, se não me engano, que dá 500 MPa, certo? A gente tem em geral CA50 e CA60. O 60 geralmente é para fio, é para o estribo, certo? Esse que eu falei aqui de dimensão menor, que é fio, geralmente é usado para o estribo, certo? Que é para a armadura transversal, certo? A gente vai ver aqui só a armadura longitudinal, certo? Que são essas barras aqui que a gente está calculando. Então, existe uma área mínima, certo? Que só para fixar mesmo, e para outras coisas também, para evitar retração, outras coisas. Mas existe uma área mínima, tanto positivo quanto negativo, que precisa ter, mas a gente tem que dimensionar aqui quanto de aço aqui embaixo, ou seja, a armadura de tração aqui, né, positiva, a gente vai precisar, certo? Então é esse o problema. Então lembrando aqui, ó, a gente vai usar essas duas equações, então a gente precisa de tudo isso aqui, ó. A gente precisa de calcular o momento de projeto. Então a gente dá esse problema aqui, a gente calcula o momento máximo no meio do vão, que é aquele 2/8, multiplica por 1,4 e tem o momento de projeto. Depois o B a gente tem, o D a gente vai precisar. Quem é o D? A gente tem quem é H, né? A altura a gente pode calcular também, eu não mostrei, mas tem algumas formas aproximadas. Vocês podem utilizar, você pode usar H igual a 8% do vão, certo? Uma aproximação conservadora seria 10% do vão, mas uma aproximação melhor seria 8% do vão. Então você pega o vão, 6 metros, 10% dele seria 60 centímetros, 8% dá uns, sei lá, 50 centímetros, certo? Aí depois que você tem o H, você tira o cobrimento aqui e você tem o D. Na verdade era para tirar também metade da barra, né? Porque isso aqui o D é no meio da barra, né? O D ele passa aqui no centro de gravidade da área de aço. Mas a gente vai dizer que é só cobrimento mesmo. E ainda tem o estribo, né? Que a gente não vai desconsiderar. Mas ó, para ganhar menos 3 mesmo. Então a gente já tem o D. O que mais que precisa? FCD a gente tem. Agora tem o FCK. A gente pega isso e divide por 1,4. Então FCD. E depois, para a gente calcular Y, depois a gente vai precisar do FYD, que é pegar isso aqui e dividir por 1,15. Certo? Então, se vocês quiserem parar para tentarem fazer sozinhos, eu aconselho.
E aí eu vou mandar, certo, disponibilizar essa apresentação. Vocês podem voltar para ver as equações, certo, que vão precisar. E tentem fazer. E depois vejam como é que eu vou fazer, certo? O resultado fizeram igual. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai calcular o momento. O momento MD é 1.4 do momento solicitante. Então vai ser 1.4 vezes QL2 sobre 8. Q é 20, o carregamento aqui. L é 6 metros. Ao quadrado fica 36 dividido por 8. Aí 20 dividido por 2 dá 10. 36 dividido por 4 dá 9. Então dá... o 4 fica 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10 dá 90. 90 vezes 1.4 dá 126. Aí é bom tem que prestar atenção nas dimensões, certo? Nas dimensões. Aí isso aqui está em kilonewton e a tensão, por exemplo, está em megapascal. Megapascal é meganewton. Então você transforma isso em meganewton e o resto tem coisa em centímetros, né? Bota tudo em metro. Ou deixa tudo em meganewton ou tudo em kilonewton. Aí eu multiplico isso aqui por 1000 ou divido isso aqui por 1000. Isso aqui, na verdade. Né? Então achei um momento de projeto 126 kNm. Aquilo que eu falei, né? O H a gente vai aproximar ele como 8% de L. 8% de 6 metros dá 0,48 centímetros. Por motivo construtivo, geralmente a gente arredonda, então vou deixar o H como 50 centímetros. Ok? Então, quanto é o D? Lembra a diferença do H e do D? Tem o H que é a altura total, aí eu tiro o cobrimento aqui. Eu deveria tirar mais 1 centímetro aqui, que é a do estribo, mais a metade aqui da barra. Mas vou tirar 3 centímetros só. E aí tiro que o D é 50 menos 3, que é 47 centímetros. A gente vai precisar do FCD também, que é o FCK sobre 1.4. Isso dá 17.8 MPa. O FYD é o FY, que é 500 sobre 1.15, que dá 434.7 MPa. É bom essas coisas arredondar para menos. Pronto, então aqui ó, o resumão dos dados que a gente tem. A gente tem D, tem um momento de projeto. Aqui ó, eu botei em meganewton metro, tá vendo? 0,12. Na verdade é. Isso aqui em kilonewton, meganewton é 0,126. FCD, FYD. Aí é só jogar aqui, ó. Tenho isso, tenho B. B é 0,2, né, metros. D 0,47 quadrado, FCD, tá aqui. Eu jogo isso tudo aqui dentro. Isso aqui dentro dá 0,21 vezes D. É bom saber quem é essa parte aqui entre parênteses para vocês verem se qual o domínio, né, que eu falei lá. Você tem que pegar isso aqui e dividir por 0,8 para saber onde passa a linha neutra, lembra? Porque y é 0,8 da linha neutra. Aí eu acho que eu fiz as contas e dá bem no limite ali entre o domínio 2 e 3. Eu botei aqui só para detalhe. Isso, se não me engano, dá 0,26 e o limite é 0,25. Então dá no domínio 3 ainda. Mais o y mesmo que a gente quer, né? 0,21 vezes d dá 9,9 centímetros. Certo? Ou seja, dos 47 centímetros aqui de altura efetiva, o concreto mesmo a gente só vai usar 10 centímetros aproximadamente. Certo? O resto tudo a gente vai considerar que está fissurado já. Aí a gente pega esse y, aproximadamente 10 centímetros, e o resto dos valores, né, joga aqui nessa conta, calcula a área de aço. Então você vai calcular, né, o resultado, como está tudo em metro, né, você usa tudo em metro aqui. Se vocês quiserem pode usar BY em centímetros, porque isso aqui corta com isso, então esses dois podem estar em MPa, não tem problema. Então se quiser pode botar em centímetros aqui, passar em centímetros, mas seria mais correto, né, usar tudo metro. Aí vocês achariam a área em metro quadrado.
que dá bem pequeno, aí você tem que multiplicar por 10 a quarta para achar em centímetros quadrados. Então dá 6,9 centímetros quadrados. Aí com esse valor, 6,9 é a área total, né? Formada por várias barras. A gente tem que decidir como vai ser a distribuição das barras. Aí a gente usa aquela tabela que eu mostrei lá. Então 6,9, se a gente quiser, a gente pode escolher, na verdade, o número de barras. Aí, para ter uma fileira só, até 4 geralmente, tá? A gente vem aqui em 4 e vê aqui, ó, quando é que a gente passa de 7, né, de 6,9. Ó, 5 não dá, 8 dá. Então pode ser a barras de 16 milímetros, né, 1,6 centímetros de diâmetro. Então são 4 barras de 16 milímetros. Aí a gente realmente define assim, ó, 4 barras de 16 milímetros de diâmetro. Isso dá 8 centímetros quadrados. Aí a gente tem que ver se está ok. Lembra que a gente tem um espaçamento de 3 barras? A gente vai ter 4 barras aqui. A gente tem que a base aqui da viga é de 20 centímetros. A gente vai ter o cobrimento aqui, né, de 3 e 3 aqui desse lado. Vai ter 4 barras aqui. Vai ter 3 espaçamentos. Lembra, né? Eu tenho um número de barras, se o número de barras for 3, o número de espaços são 2. No nosso caso, são 4 barras. Então a gente tem 3 espaçamentos. E a gente tem que calcular esse espaçamento para ver se passa lá nos critérios. Então vamos lá. Quais são os nossos dados? Né? São 4 barras de 16. Isso dá 8 centímetros quadrados, né? Está errado aqui. A base é 20 centímetros. Aí aqui eu vou definir um estribo. Vou dizer que o estribo tem 5 milímetros. Só para facilitar a conta. O cobrimento tem 3 centímetros. Eu vou definir também que a gente vai usar beta 1. Beta 1 ele tem uma dimensão máxima de 1,2 centímetros. Isso é a peneira, né? Que se define. Então eu tenho que a minha espaçamento entre as barras tem que ser maior que 2 centímetros, maior que o φ, maior que 16 milímetros, e maior que 1,2 vezes 1,2, que é o d da brita. Então, o maior disso aqui é 2 centímetros, então o nosso espaçamento tem que ser maior que 2 centímetros. Certo? A gente poderia calcular aqui, utilizar 2 centímetros e ver quanto dava, se dava menos que 20 total, mas vamos calcular o espaçamento real para ver se tem uma folga. Certo? Então a primeira coisa que a gente faz, né, é tirar essa parte aqui, ó, que é do estribo até a parte de fora aqui. Certo? Esse Tzinho aqui é o estribo, certo? Então a gente vai ter daqui, da parte externa aqui, até o começo da barra, a gente tem 3,5 centímetros, né? 3 centímetros do cobrimento e meio centímetro do estribo. Então a gente tem 3,5 de um lado, 3,5 do outro. Como a base da viga é 20, no meio sobra 20 menos 7, 13 centímetros. Então o que é que vai ter nesses 13 centímetros? Que é a parte aqui interna do estribo, né? Vai ter barra, espaçamento, barra, espaçamento, barra, espaçamento, barra. Certo? Barra, espaçamento, mais barra, mais espaçamento, mais barra, mais espaçamento, mais barra, que é igual a 4 barras e 13 espaçamentos. Isso tem que ser igual a 13 centímetros. Qual é o diâmetro de cada barra? A gente sabe, né? Essas 4 barras são de 16 milímetros, ou seja, 1,6 centímetros. Aí eu pego 4 vezes 1,6, isso dá um valor aí que eu não lembro. Aí eu passo isso para o outro lado. Aí 13 menos isso vai dar 6,6 centímetros. Então eu vou ter 3 espaçamentos que vai dar 6,6 centímetros. Então cada espaçamento vai dar 2,2 centímetros. Então tá ok. Né? Porque o espaçamento tem que ser maior que 2 centímetros. Então, nossas 4 barras de 16 milímetros deram certo. Ponto, é isso. E assim a gente define a armadura longitudinal da nossa viga. Então essa viga aqui, a gente precisa botar 4 barras aqui de 16 milímetros
E é isso. Ok? Então é só por hoje. Sim. A gente fez aqui, né, para esse momento aqui, que é o momento positivo, né? Que a curvatura é para baixo. Quando a gente tem um engasto, então tem uma continuidade aqui da viga ou da laje, o encurvamento aqui, né, a concavidade é para cima, aí a tração é em cima. Então é tudo a mesma coisa. Se esse momento aqui fosse negativo, um acaso, a conta é tudo igual, só que em vez de da barra ser embaixo, a barra é em cima, certo? Mas as contas é a mesma, certo? Então, só lembrando que essas barras a gente está colocando embaixo porque a gente está tracionando embaixo, porque o momento é positivo. Se for um momento negativo, essas barras calculam do mesmo jeito, só que ela é em cima. E a compressão no concreto é embaixo, certo? Então, só um pequeno comentário, né, em relação ao concreto protendido. Lembra que eu falei que você estica o aço, depois concreto, depois você solta. Então o aço ele vai ficar comprimindo o concreto aqui embaixo. Então, naquele diagrama de deformação, em vez de começar do zero, você já começa do comprimido. Então, quando você vai aplicando a tensão e vai tracionando aqui embaixo, na verdade, ele não vai fissurando aqui, ele demora a fissurar. Precisa de um carregamento bem maior para fissurar, porque ele está comprimido. Então, esse momento vai aplicando uma tração aqui que vai tirando, né, a compressão que tem e até que eu fico só com tração, que aí é um esforço bem maior. Certo? Aqui ó, é a viga tracionada. E, geralmente você tem um momento aqui, né? O momento máximo é aqui, a tensão de tração aqui começa a fissurar, aí a fissura vai subindo. A fissura subindo aqui quer dizer que a linha neutra está passando aqui, ó, que daqui para baixo é tração ou está bem próximo, né? Está bem próximo daqui para baixo é tração, ele já rompeu, e daqui de cima é a parte do concreto que está resistindo. Então, essa parte de baixo todo do concreto é só peso, na verdade, e está segurando o aço. Quem está segurando aqui, a parte de tração é só o aço. Quando a gente está no concreto protendido, não. Como o concreto está comprimido aqui embaixo, certo? Deixa eu voltar lá no diagrama. Aqui, ó. Então, em vez de eu começar aqui do zero, eu já começo meio que assim, ó, para trás. Porque essa parte de baixo está comprimida, aqui o aço está comprimido. Então, quando eu aplico o momento e eu vou alongando aqui, na verdade eu estou tirando o encurtamento. E aí, mesmo que eu tenha um carregamento grande, a linha neutra está lá embaixo ainda. Assim eu uso todo o concreto, eu não tenho fissura aqui embaixo, e aí minha estrutura fica mais eficiente. Certo? Por isso que está sendo muito utilizado até antes era só obras muito grandes, coisas específicas, assim, hoje não, hoje em dia qualquer prédio está utilizando concreto protendido. Pela sua eficiência, você consegue vãos bem maiores de uma forma mais econômica, certo? Bom, era isso. Até a próxima aula.